Oi pessoal da Costura Criativa, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu me chamo Débora Rolim Schwalm, sou professora de costura criativa e tô aqui para ensinar um pouquinho do que eu sei para vocês, tá? Conforme eu falei no nosso primeiro vídeo, lá no canal tá o nosso primeiro vídeo, onde eu me apresento, conto um pouquinho da minha história. Então, para quem quiser, vai lá, curta, isso ajuda o YouTube a divulgar, aparecer mais para outras pessoas. Se inscreva no canal também. Então hoje eu vou trazer um porta-moedas bem simples, uma peça simples para a gente começar, em duas opções. Uma opção é no tecido modelado da nossa parceira, a Mara da Romas, que tem a Romas Tecido. É uma peça que ela já vem modelada, tá? E a outra opção a gente vai fazer com um tecido que também é lá da Romas Tecido, é um tecido em poliéster, mas que você pode também fazer com tricoline, com sobras de tecido que você tem aí, né, que fica super legal também. É uma peça bem vendável, um custo-benefício bom, porque você vai gastar pouco material, retalhos, restinho de tecido, até mesmo restinho de manta, nós podemos usar para fazer esse porta-moeda. Então, a primeira opção é o nosso material lá da Romas, né? Ó, ele vem assim, ó. Ele vem recortadinho, na verdade ele vem modelado. Aí você vai recortar ali no risco, né? Eu sempre deixo um pouquinho de margem, porque daí ele aumenta um pouquinho. E esse aqui é um material super legal, né? Uma frase bem bacana. Tá escrito: sinto muito, me perdoe, te amo e sou grata. Tá? No site da Romas, vocês vão achar então os porta-moedas, e quando vocês comprarem uma peça, vai vir para as duas partes, para frente e costa. Mas nós temos a opção de colocar um outro tecidinho atrás, que também é lá da Romas. Ó, eu vou usar esse aqui, tá? Que é um tecidinho que eu tinha ali, um restinho, sobra de trabalho. E aí a gente pode usar para fazer a costa. Então, com um recorte, né, uma compra, a gente consegue fazer 2 porta-moedas, tá? Lembrando que esse tecido da Romas é um tecido importado, ele é prensado com manta R2, então você não precisa estar estruturando, ele já vem estruturado, ele é super prático, tá? E lá no site da Romas Tecido, vocês têm o nosso cupom de desconto, que é DeboraArtes tudo junto, tudo maiúsculo, onde vocês têm 5% de desconto nas compras do site da Romas, a nossa parceira. Assim, eu vou disponibilizar as medidas do molde, tá? Aqui tá o nosso molde. Ó, eu fiz um molde no papel cartão, tá? Que eu uso para fazer as outras porta-moedas que não são modeladas. Então, ele tem 17,5 de largura por 14 centímetros de altura. Para fazer esse arredondado aqui embaixo é super simples, você pode pegar qualquer coisa redonda. Eu peguei aqui um molha-dedo que eu uso para costurar os sintéticos, né? Ó, arredonda, coloca lá no cantinho e arredonda, tá? É super simples, um molde super simples. Para quem tá iniciando na costura é uma coisa bem fácil de fazer e uma peça assim que dá para produzir muitas durante o dia e vender bastante. E a segunda opção que a gente tem aqui é o tecido lá da Romas também, que é a coleção Pedagogia. Aqui tem os materiais. Olha que lindo essa estampa de corujinha, muito linda, uma estampa discreta, tá? Aqui eu estruturei com a manta R2 e fiz um quilt reto. Cortei um pouquinho maior, cortei um quadrado tanto no tecido quanto na manta, fiz o quilt, depois eu vim com o meu molde, né? Coloquei em cima, risquei e cortei. Nós vamos usar também zíper, vamos usar o zíper, que é lá da Flora Aviamentos. A Flora também é nossa parceira, tá? Também tem o cupom de desconto, DeboraArtes tudo junto maiúsculo, 5% de desconto, tá? Vamos utilizar o cursor, que é lá da Flora também. E para dar um charme todo especial, os nossos Tarcel, que tem lá na Flora Aviamentos. Olha só que lindo, gente. Olha que lindo. Isso aqui dá um charme a mais na peça,
no final da nossa peça, tá? Vou colocar aqui pro ladinho que a gente vai usar depois. Então, para duas necessaires, eu vou usar 2 cursores, né? 2 pedaços de zíper, que a gente corta sempre um pouquinho maior para conseguir colocar o cursor depois no final. Para esse aqui da corujinha, eu vou estar utilizando esse forro aqui, que é um Composela da Romas, que ela fez toda uma coleção onde tem as corujinhas e o composê do tecidinho para usar de forro. Olha que lindo que fica. Um charme muito lindo mesmo. E para outra necessaire modelada, nós vamos usar também o forro que tem lá na Romas Tecido, que tem um preço bem acessível. Gente, eu só uso desse forro. Ele é um material assim, ó. Ele é um tecido muito bom para forro. Ele não é grosso, porque daí ele não vai agregar na sua peça depois para costurar no final. E é um tecido maravilhoso, assim. Ele tem uma textura um pouco mais grossa que esses forrinhos, assim. Ele é um tecidinho forte, mas ao mesmo tempo ele é fininho, então deixa as peças muito bacana por dentro. Eu uso para tudo, para bolsa maternidade, para as minhas bolsas todas eu uso. E ele tem um valor super acessível e tem várias cores também lá no site da Romas, tá? Tem todas as cores, tem marrom, tem branco, tem azul marinho, tem azul claro, esse aqui é o rosa, tá? Vamos começar então? Então vamos começar fazendo a nossa corujinha. Aqui eu já tô com as 2 peças que eu tenho. Vou desligar aqui a luz da máquina, que eu acho que fica melhor pra vocês verem. Tá? E o forrinho. Então, gente, nós vamos começar colocando o nosso cursor. Sempre direito do zíper com o direito da peça. Coloca aqui, bem no início. E vamos costurar. Eu não uso pezinho de zíper, tá, gente? Eu uso pezinho normal. Eu prefiro, porque além de não precisar ficar trocando, se você encostar o pezinho aqui, ó, bem na cremaleira do zíper, vai dar um resultado final muito bom. Então, vamos costurar direito do zíper com direito do trabalho, direito da peça. Vamos colocar o nosso forrinho. Aqui, direito do forro com o direito do zíper. Aqui. O meu forro, gente, eu não corto o arredondado embaixo, tá? Porque daí depois no final vocês vão ver o porquê que eu não corto. Vamos costurar novamente aqui. Vamos virar nossa peça e vamos rebater. Fazendo, o que é o rebater? É fazer uma costurinha, tá? Aqui. O que acontece? Por que a gente precisa fazer essa costura? Essa costura não vai deixar o nosso cursor pegar aqui na cremaleira do zíper, porque às vezes a gente vai abrir uma bolsa e ele vem pra cima e o cursor pega, engata ali, aí estraga o cursor. Então, fazendo essa costura, não tem problema disso acontecer. Vamos fazer a costura aqui. Olha só como é que ficou. Aqui eu cortei o forro bem maior, depois a gente vai tirar essa sobra. A mesma coisa a gente vai fazer do outro lado. Vamos centralizar bem certinho aqui, ó, início do trabalho com o outro início do trabalho. Direito do tecido com o direito do zíper. E vamos fazer a costura. Mesma coisa que a gente fez lá, a gente vai fazer aqui, tá? Então, vamos costurar direito com direito do zíper. Mesma coisa, direito do forro com o direito, com o avesso do zíper aqui virado pra baixo, ó. Aí aqui a gente vai virar, tá? Vai abrir, puxar bem essa parte do forro pra lá e vamos rebater da mesma forma que a gente fez do outro lado. Ó, passa uma costurinha bem na beirinha pra ficar bonitinho. Puxa bem esse forro pra cá, tá? Retrocesso sempre no início e no final. Agora, a gente vai colocar o cursor, tá? Eu vou usar um cursor simples,
porque eu vou colocar o tarcel. Mas lá na Flora, vocês acham cursores lindíssimos, tá? Depois, num outro momento, num outro vídeo, eu vou mostrar pra vocês os cursores da Flora. Colocando o zíper, então, abrimos um pouquinho aqui, vamos cortar um pedacinho do zíper de um lado só, ó, pra colocar o zíper, tá, gente, ó. Enfia desse lado aqui, e esse outro ladinho que a gente cortou, ó, que vai dar diferença ali, a gente enfia aqui, ó. Tem gente que tem um pouquinho de dificuldade pra colocar zíper, mas assim, é só prática, tá, gente? Não é nada muito, como é que eu vou dizer assim, muito complicado. Porque tem gente que acha muito ruim colocar zíper, mas não é. Ó, olha o que aconteceu aqui, ó. Aqui ficou um espacinho. Quando isso acontece, é que deu uma diferença lá em cima. Então, a gente puxa até o final, tá? E vai lá, volta e engata de novo. Aqui, ó, dá pra cortar um pouquinho mais, porque deu uma diferença. Ó, corta um pedacinho e deixa o outro inteiro. Aí, a gente encaixa primeiro nesse lado que tá sem cortar. Aqui, ó. E depois vem um pouquinho pra baixo e encaixa no outro lado que foi cortado. Dá uma encaixadinha ali, daí você vai ver que vai dar meio que um estourinho, foi que encaixou. Ó. Ó, agora ficou bom, ó. Não ficou aquele espaço ali, tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai jogar o material todo direito pra um lado e todo o forro pro outro, tá? Então, ficou direito com direito do material e direito com direito do forro. Vamos passar uma costura, tá? E vamos deixar essa parte do fundo aqui aberto. Ó, retrocesso. A gente, o retrocesso é super importante na costura, porque ele não deixa depois descosturar, tá? Alinha bem esse forro, alinha bem aqui, ó, o forro e alinha bem a parte da peça. Aqui, ó. E segue costurando, sempre alinhando lá embaixo pra não ficar fora. Ó, quando chegou aqui que tá bem alinhadinho, eu costumo deixar o pezinho de máquina, a minha linha de costura, tá? Então, eu vou encostar o pezinho de máquina aqui no início da minha costura, no final da costura, né? E vou ter ela como guia, vou seguir sempre reto. E isso vai me ajudar a deixar sempre a mesma distância. Ó, vou costurando devagarinho. Aqui na curvinha a gente chega e faz devagarinho, tá? Ó, pezinho de máquina ali. Devagarinho. Cuida quando for passar no zíper pra ver se o cursor não tá pegando aqui, tá? Porque senão pode quebrar a agulha. E aqui, devagarinho, em cima do zíper, até o final. Retrocesso no final. Aqui o que eu falei pra vocês, ó, deu uma diferença grande, né, de forro aqui. Então, agora é a hora que eu vou cortar toda essa sobra do forro que ficou aqui, inclusive a sobra do zíper, que foi o zíper, a gente corta sempre um pouquinho maior, que eu falei lá no início do vídeo, pra gente conseguir encaixar o cursor, tá? Então, eu vou cortar toda essa rebarba aqui de tecido pra ficar retinho, né? E não dar volume lá na peça, no resultado final. Essa sobra de zíper aqui sempre é importante também a gente cortar, ó, pra ela não ficar com volume lá depois, tá? Aqui eu vou enfiar a mão aqui por dentro, tá? E vou abrir o meu zíper lá pra mim poder desvirar a peça. Vou puxar ele. Ó, vou abrir, vou desvirar a peça, tá? Coloco a mão aqui, puxo, vou desvirar ela. Tá? E aí, eu vou, né, fazendo todas as dobrinhas da peça aqui, ó.
pra ela ficar bem certinha. Ó, puxo aqui na parte do zíper. Ó, puxo aqui. E aí o meu forro que eu deixei aberto, né, que eu não fechei e que eu não fiz aquela voltinha, é porque daí aqui no final eu faço uma costurinha reta. Então eu coloco os 2 dedos, um de cada lado aqui, ó, e dobro pra dentro, né, que vai dar mais ou menos um centímetro pra fazer a costura, né? Dobro pra dentro e faço uma costurinha aqui pra fechar a nossa necessaire. Retrocesso no início e no final, muito importante dar o retrocesso, tá, gente? Vamos cortar a linha. Coloco o meu forro pra dentro, ó, forro pra dentro. E a nossa necessaire tá prontinha, gente. Olha só que peça linda pra vocês vender agora no Dia dos Professores, tá? A Roma tem uma coleção incrível de corujinhas. Vou mostrar algumas aqui pra vocês, que eu já tenho elas aqui cortadas, tá? Só pra quiltar e fazer. Olha só que lindo essas corujinhas. Olha essa aqui, pra quem gosta de uma coisa mais discreta. Olha que lindo com esse fundo verde escuro. E esse aqui com fundo preto, olha que lindo, gente. Lá vocês também encontram um tecido estruturado, mas como aqui eu comprei só o tecido e é uma peça menor, fazendo assim, colocando a manta, eu também consigo vender por um valor mais baixo. É uma ideia para vocês aí, que acham que de repente o material é muito caro, mas daí vocês podem comprar esses tecidos lindos aqui, ó, que tem lá a opção no site com manta e sem manta. E sem manta é bem mais em conta. Então tá prontinha a nossa necessaire. Aí depois eu vou colocar aqui o cursor. Ó, gente, que linda que fica. Ó. O cursor não, tarcel. Desculpa, eu me enganei. A gente vai colocar o tarcel no final. Tá? Agora a gente vai fazer então a necessaire modelada. Essa aqui, como ela já vem com tecido estruturado, é mais fácil, mais prático, porque a gente só vai recortar e montar. Você não vai ter o trabalho de cortar a manta, de quiltar, dá menos trabalho, né? Então, assim, pra quem quer, de repente, produzir mais peças por dia, eu indico comprar, então, esse material já modelado que tem lá no site, que é super ótimo. Uma estrutura, assim, perfeita. Eu faço as minhas peças com ela. E é um material já estruturadinho, durinho, muito bom, tá? Então, a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez lá na outra. Ó, direito do zíper com direito da peça, né? Vamos fazer aquela costurinha ali. Pra prender o zíper. Aqui o nosso forrinho, tá? Ó, em cima aqui do avesso do zíper e vamos fazer uma costurinha. Tá? Virou, rebateu. Ó, vamos fazer aquela costura para rebater aqui, para não ter problema do cursor pegar lá na cremalheira quando a gente for abrir, né? Super importante, tá? Puxa bem o forro para baixo, ó. Retrocesso no final. Mesma coisa a gente vai fazer com a parte da costa, tá? Direito do material, ó, direito do material com direito do zíper. Coloca lá, tá? Aqui nesse caso eu já vou colocar o forrinho em cima, tá? Mas é porque eu tenho mais prática. Se você não tem, daí você faz separado, como eu fiz na outra vez. Costura. Vamos virar e vamos rebater. Ó. Vamos rebater. Puxa bem o forro pra baixo, ó. Pra não ter problema de a cremalheira soltar depois. Costura ali. Né? Vamos colocar o nosso cursor. Cortamos um pedacinho lá, que nem eu expliquei no outro vídeo.
Ó, vamos engatar aqui em cima. E o pedacinho cortado depois. Dá o estralinho. Puxa. Ó, acho que esse cursor aqui não tá bem legal. Deixa eu pegar outro. Vamos pegar outro cursor. Aqui eu tenho meus cursores lá da Flora, ó, que eu falei pra vocês. Olha só que lindos os cursores que tem lá na Flora, ó. Assim. Tem assim de borboletinha. Olha só, gente, que coisa mais linda isso aqui. Isso aqui dá um charme na peça da gente. E aqui eu comprei as caixinhas organizadoras lá na Flora também, tá? Deixa eu pegar um cursorzinho aqui. Vamos pegar esse com banho dourado. Ó, engata lá. Quando dá o estralinho, ó. Aí você já puxa, tá? Ver se tá tudo bem, se ele tá abrindo normal, tá? Então, vamos colocar o tecido, ó. Direito com direito do tecido principal e o forro. Então, vamos começar costurando lá de baixo do forro. Nosso forrinho, que nem a gente fez com a outra peça. Aqui, desengatou a minha linha. Deixa eu arrumar. Retrocesso no início, tá, gente? Sempre importante, ó. Cuida para o nosso cursor não tá ali pegando no zíper. Ó, chegou aqui no zíper, vai devagarinho. Sempre deixando, né, o pezinho de máquina aqui. Vou desligar a luz de novo para vocês poderem enxergar melhor. Ó, faço a voltinha devagar. Quando passar no zíper, vai devagarinho. Retrocesso no final, tá? Vamos cortar essa rebarba aqui de zíper. Vamos virar a peça, tá? Vamos abrir o zíper lá dentro, como eu fiz com a outra. Vamos puxar. O material da Romas é um pouquinho mais difícil de virar do que a manta, porque ele é mais durinho, né? Mas não tem problema nenhum, é super fácil. Você vai com o dedo lá pra arrumar bem os cantinhos. Arruma bem o cantinho. Eu gosto de passar uma tesoura, às vezes aqui também, ó. Daí ele arredonda bem o cantinho. Por ele ser um pouquinho mais estruturado, aí ele fica um pouquinho mais difícil de virar. Mas, com jeitinho, paciência, tudo se ajeita. Tá, gente? Ó, aqui ficou a nosso forro. Vou pegar com os dois dedos aqui, vou virar 1 centímetro pra dentro, tá? Vira 1 centímetro pra dentro e passo a costura pra fechar o nosso forro. Retrocesso no início. Retrocesso no final, tá? Prontinho. A nossa nécessaire. Só, nossa nécessaire super linda, tá? Depois a gente vai colocar o tarcel, ó. Olha como ela fica lindinha. Deixa eu achar uma pérolazinha. Deixa eu pegar uma pérolazinha. Essa pérola, ela vem junto com o tarcel, tá, gente? Você compra o tarcel, ela já vem junto lá na Flora. Ó, daí a gente enfia aqui dentro. Ó, puxa ali. Aí a gente vai colocar aqui no cursor, ó. Passa por dentro. Olha só que linda que ficou nossa nécessaire. Muito linda, muito vendável, né? Pra você ter aí no seu ateliê, é uma peça pra dar de lembrança, dar de aniversário, alguém que queira presentear. É uma dica bem legal, né? E vocês podem também aproveitar os restinhos de tecido, conforme eu falei. Então, seria isso pra hoje, pessoal. Eu gostaria de pedir pra vocês curtirem, se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Valeu!